Diálogos Lunáticos, o tão esperado há tanto tempo que eu queria conversar com alguém, foi indicado por uma querida amiga, pela Dani Sumiga, para falar sobre o sagrado feminino. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho, a Heloísa Monteiro. O verbo tem que pegar delírio, conforme Manuel de Barros. E a gente sempre começa o programa lendo alguma coisa. Cacimba da Saúde. Descendo um trilho de pedras, badeado pela cansação, a gente dávamos na cacimba. Na estrada direita, o casebre de Inácio Rubafo, que tinha esse nome porque se alimentava de iodo, aberta na grande pedra da cidade da Cacimba, de águas milagrosas, cheia de sapos. Lá a gente mutávamos bem-te-vi a soco. Mano de Barro sempre trazendo umas coisas diferentes. E, Luísa, por favor, é um prazer ter você aqui. Estava esperando, acho que alguns anos, esperando a possibilidade de ter essa entrevista e fiquei bem feliz. Por favor, se apresente. Então, para mim é uma alegria estar aqui conversando com você e podendo falar de um assunto que me é tão caro, que é Maria Madalena, como um dos ícones desse movimento que se convencionou chamar Sagrado Feminino. Eu sou Heloísa, sou mineira, né, pelo sotaque já vai dar para poder perceber, né, de Belo Horizonte, e a minha formação acadêmica é jurídica. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais e trabalhei 30 anos no Tribunal de Justiça aqui de Minas como assessora jurídica e, concomitantemente também, dando aula de Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Há 10 anos eu me aposentei e eu já vim investindo muito em cursos, em formações na área holística, e a parte da minha aposentadoria, então, isso se intensificou mais, e eu já venho trabalhando já há alguns anos com grupos de mulheres, círculos de mulheres, sobretudo para tratar desse tema que é o sagrado feminino. Você construiu, até deu uma pesquisa antes, 7 etapas, um processo de 7 etapas aí dentro dos teus cursos, sobre qual é o nome certo? Matrioscas? Matrioscas, né? São as bonequinhas russas, aquelas que tem uma dentro da outra, né? Então, as matrioscas, elas me levaram para esse universo do feminino, elas que me pensaram. Eu comecei a colecioná-las em 1996, uma viagem que eu fiz para Buenos Aires. Buenos Aires tem uma colônia grande de russos, e lá na Feira da Recoleta havia russos vendendo matrioscas. Eu comprei meu primeiro jogo lá e, desde então, eu não parei. E as matrioscas é que acabaram me levando para trabalhar com o sagrado feminino. Elas me pensaram, né? Porque elas são um arquétipo da grande mãe, essa coisa de uma dentro da outra, né? Então, ela fala para a gente de gerações, de linhagens, ela fala para a gente de intuição, os segredos que estão guardados lá dentro, a sabedoria interna. Então, ela é um grande arquétipo para trabalhar esse universo feminino, e aquilo que começou como uma brincadeira, né, um prazer de colecionar essas bonequinhas tão lindas, tão lúdicas, eu acabei desenvolvendo o meu primeiro trabalho com mulheres, baseado nas matrioscas, quando eu ainda estava lá enfiada no mundo jurídico. Então, né, durante a semana eu estava no mundo jurídico, e nos finais de semana eu já fazia workshops e trabalhos com mulheres, trazendo como referência o arquétipo das matrioscas. 5.000 anos de machismo na face da Terra, né? Uma estrutura toda comercial, metodológica, financeira, enfim, que é construída sobre essa égide, sobre esse olhar. Meu grupo de mulheres que correm com os lobos, a gente fala muito sobre isso, e a gente já fiz algumas referências dentro do grupo de estudos sobre as matrioscas, né? Como é que é ser mulher nesse mundo tão machista? E é interessante entender que machismo não é um atributo dos homens, né? É um atributo humano, né? Tem mulheres mais machistas que muitos homens, né? A
gente tem uma relação complexa de competição, de ser melhor. Uma palavra, Heloísa, que me assusta muito, que me deixa muito contrariado quando alguém fala sucesso. Tenha sucesso, né? Em vez de a vida ser interessante, a vida tem que ter sucesso, a gente tem que ser sucesso, porque a gente tem que estar bem em todos os lados, tem que criar as coisas melhores da vida. Como é que é ser mulher nesta confusão para você? Eu acho que é um grande desafio, né? Mas eu acho também que para os homens, no atual momento da humanidade, o desafio também tem sido grande, porque eles estão um pouco perdidos, como a gente está fazendo uma mudança de paradigma, mas estamos ainda num processo de transição. Os homens ainda não sabem muito bem qual o papel deles e nem as mulheres também. Então, há uma confusão, porque se a gente pensar que as primeiras sociedades, elas eram matrifocais, então havia aquela cumplicidade, não havia competição, não havia guerra. E tem um livro muito bonito da Riane Eisler que fala, se não me engano, chama A Espada e o Anel. Depois eu te passo o nome direitinho. Legal. Mas que conta justamente essa transição das sociedades, que eram sociedades mais dóceis, onde havia uma energia de cumplicidade, de cuidado, para passar para sociedades, né, onde a guerra, a competição, a objetividade, a violência passaram a ser a serem os principais atributos. Eu vejo que hoje a gente está vivendo um período de transformação, né, para rever todas essas questões, mas ainda é uma transição. Então, eu vejo assim muitas mulheres que confundem, né, o sagrado feminino, e homens também que não sabem qual lugar ocupar. Por exemplo, eu tenho um homem que pensa assim, eu tenho medo de fazer uma cortesia, de abrir a porta do carro para ela, e ela vai me xingar porque achar que eu estou pensando que ela é uma mulherzinha, né? Ou mulheres que se ofendem se os homens oferecem para pagar a conta de um jantar, ou homens que se ofendem porque as mulheres querem que ele pague, ele acha que tem que dividir as contas. Então, eu percebo assim que tanto os homens como as mulheres ainda estão muito confusos, né? Procurando referências para lidar com isso. E aí eu queria fazer uma parte que é muito interessante a gente pensar na diferença entre o feminino e o feminismo, né? Boa, Porque boa. o feminismo vem como um movimento para contra-atacar o machismo. Então, as mulheres que não tinham direito de voto, né, não poderiam votar, até nesse século XX, né, no Código Civil de 1916, que perdurou aí até o ano 2000, início dos anos 2000, as mulheres, mulher casada, não podia trabalhar sem autorização do marido, não podia abrir conta no banco. Então, quando há um movimento feminista, não é para a mulher ser melhor do que o homem, mas é que a mulher, enquanto uma espécie, né, do gênero humano, ela tenha os mesmos direitos, né? O direito da sua autonomia, o direito de trabalhar, o direito de administrar seus bens, de ter sua conta no banco. Então, isso é o direito de votar. Então, isso é o feminismo, né? Agora, quando uma mulher ela é feminista e, ao mesmo tempo, ela honra a sua energia feminina, isso, sim, é a maravilha. Porque quando a gente fala de feminino sagrado, eu não estou falando de mulher, eu estou falando de uma espécie de energia. Sim, uma espécie de energia que o patriarcado diminuiu, menosprezou. O patriarcado, 5.000 anos de patriarcado, o que fez? O que esse patriarcado fez? Uma ênfase especial
na energia masculina, que é a energia da ação, do fazer, da competição, né, do ter esse sucesso a qualquer custo, como você falou, né, está muito mais preocupado em atingir a meta do que de usufruir o caminho, né, uma energia que não abre concessões, que não permite parcerias, que é só competição. Então, hoje, o que o mundo precisa? De seres humanos completos que tenham dentro de si a energia masculina, que, para resumir, vamos dizer que é a energia da ação, e a energia feminina, que é a energia né, do olhar para dentro, da intuição ou da não ação, essas energias têm que estar equilibradas. Então, a gente percebe que isso ainda não acontece, porque muitas mulheres, quando vão descobrindo o sagrado feminino, elas acabam confundindo com o machismo, com o feminismo, faz uma salada. Eu, durante muitos anos, desde 2008, 2010, eu tenho círculos de mulheres, mesmo quando eu ainda estava na atividade jurídica, e cansei de receber mulheres chegando no meu espaço holístico, aqui em Belo Horizonte, que se chama Casa das Matrioscas, chorando, porque elas foram apedrejadas, né, entre aspas, em outros ciclos de mulheres, porque elas faziam as unhas, porque elas não conseguiram amamentar os filhos o tempo que seria ideal, porque elas não fizeram parto natural e fizeram cesárea. Então, o que eu vejo? Essas mulheres que estão descobrindo, entre aspas, o sagrado feminino, elas continuam com uma atitude machista e não estão vivendo o sagrado feminino, porque o sagrado feminino é o do cuidado, é o do apoio, é o da cumplicidade, é o do abrir espaço para escuta, né? É da não ação. Então, eu acho que hoje é um desafio, sim, ser mulher, mas eu vejo também os homens muito perdidos, sem saber qual o papel deles. Eu vejo assim, as mulheres, eu fico vendo a geração da minha filha, que está com 35 anos, meu filho, eu vejo assim, as mulheres extremamente autoritárias no casamento, e os homens, assim, uns cordeirinhos, né? Eu tenho visto isso, porque ainda, eu vejo, né, o movimento do pêndulo, né? Isso. Vai lá em cima, e até chegar e equilibrar, e o tempo aqui na Terra não é o mesmo tempo de quando a gente está lá no mundo espiritual. O tempo aqui, né, a gente acha que... Você vê, o que é um século no mundo espiritual? O que são 1.400 anos no mundo espiritual? E aqui custa passar, e a gente quer que as coisas aconteçam depressa. Então, eu acho que nós estamos longe, infelizmente, né, de estar entendendo e vivendo esse sagrado feminino, e eu acho que ainda vai demorar um tempo dentro da terceira dimensão para que a sociedade encontre esse ponto de equilíbrio, né? Eu vejo muitas mulheres entendendo que o sagrado feminino é ser uma amazona. Sim. Né? Então, mulheres guerreiras e tal, a ideia conceitual parece interessante, mas nada mais é do que uma cópia e cola do movimento machista. Exatamente. Né? Então, somos amazonas incríveis, nós somos super poderosas. Eu entendo o feminino como um estado de profunda permissão. Enquanto o homem tem a ação, eu digo para as mulheres com quem eu trabalho, né, o que uma mulher faz para engravidar, a não ser um estado de profunda permissão. A mulher não precisa ficar pensando, agora vou formar o bracinho da criança, agora... Não, é um estado de profundo. Existe uma alquimia interna, uma ordenação interna biológica, que vai fazendo que a mulher chegue nesse ponto. Os homens, ao seu outro ponto de vista, tem a chance de começar a amadurecer, saírem dessa adolescência depois dos 50 anos, né? Não antes disso, e tem uma chance, não que vão amadurecer, né? Mas vejo em mim mesmo, depois dos 50, estou com 64, depois dos 50 isso começa a ter um processo de transformação, ou seja,
né? A gente é tocado, e concordo com você, que vai demorar muito tempo até que isso tenha uma mudança efetiva, que a gente possa... não vai ser para o nosso tempo encarnado que a gente vai presenciar isso, né? Até porque todo o sistema econômico ele é baseado, né? Por isso, né? Então, né? É feminino ter, é feminino comprar, é feminino, né? Em vez de sair do estado de permissão, né? Então, sempre se baseia assim naquilo que falta, vamos pensar no caso das mulheres, aquilo que falta como algo que precisa ter um objeto que vai suprir essa necessidade, e não como uma coisa inerente à situação do feminino, né? Que é Sim. olhar para a falta, né? Enquanto a gente está vivo, algo falta, né? Uhum. E não há um problema, porque daí a gente se move, a gente é curioso, né? Quais são as coisas que deixam você, Luísa, curiosa, que provoca curiosidade na sua vida? Eu sou, assim, uma buscadora, né? E eu gosto muito dos mistérios, né, que envolvem as festas europeias, as festas populares, as catedrais góticas, todo o universo ligado a essas coisas mais ocultas que a gente não vê à primeira vista, né? Aquilo que o Jean-Yves Leloup, que é um dos meus mestres, ele fala que Aham, é a gente enxergar o invisível no visível, sabe? Então, é, eu gosto mais de... Eu falo que eu sou uma alma velha, porque eu gosto muito de viajar para a Europa e fazer viagens, que eu tenho até levado grupos, mas quando eu também estou sozinha, sem grupos, de descobertas, né? Que não é aquele turismo convencional, né? Então, eu venho estudando sobre os templários, sobre aham, as lendas ligadas à busca do Graal, porque tudo isso está muito ligado à Maria Madalena, que é um tema, né? É uma mulher que me inspira e que toca profundamente o meu coração. Então, eu gosto desse mistério, sabe? Daquilo que está assim, na nossa frente, mas que a gente, no primeiro momento, não consegue enxergar. Então, eu venho estudando muito, assim, arquitetura das catedrais góticas, os labirintos, esses símbolos uhum, que vão se formando, enfim. Aí é uma viagem uhum, física e é uma viagem também lá no sim. astral. Leloup escreveu também sobre Maria Madalena, né? E também tem livros É, sobre ela também, né? o Leloup, ele, atualmente, ele é padre da Igreja Ortodoxa Grega, Aham, mas ele foi, durante 10 anos, ele foi dominicano, né, da Igreja Católica, e durante esse período ele viveu lá em Sambome, que é onde que tem a gruta, é onde Maria aham, Madalena teria vivido. E lá, aham, ele era jovem quando ele foi para lá, e ele sempre teve uma espiritualidade muito aberta, então ele fazia colóquios, seminários, levando até o Dalai Lama, ele levou lá, num espaço lá que tem para os aham, dominicanos lá em Sambome, tem a casa paroquial, tem o lugar de encontros. Então, ele viveu lá nesse período uma fé muito assim aberta, muito fluida, e ele, ali, eu acho que ele começou a tomar contato com a energia de Maria Madalena, porque independentemente dela ter vivido lá ou não, como dizem as lendas da Provence, mas a energia dela é muito presente ali, por causa de tantas pessoas que vão ali buscando. Então, ele começou a despertar para Maria Madalena quando viu naquele lugar. O Leloup, ele tem 3 livros fantásticos sobre Maria Madalena, e o último livro, foi publicado em 2014, é exatamente sobre o arquétipo da Maria Madalena enquanto mulher selvagem, que você trabalha com as mulheres que correm com os lobos. isso, É muito aham, interessante. Esse se chama Maria Madalena na Montanha de Sambome. E aí aham, ele faz uma licença poética para descrever como é que ele imagina que Maria Madalena teria vivido por 30 anos como uma eremita lá no meio dessa floresta mágica.
E ele é muito lindo, ele falando de Maria Madalena. Eu tenho ido, fui ano passado, fui esse ano que vem pretendo ir novamente. Ele tem conduzido retiros na casa dele, na Normandia. Uhum. Quando a gente chega na casa dele, tem um tronco de árvore, assim, que a árvore está morta, só o tronco ficou, mas no tronco tem a imagem de Maria Madalena. Ela está ali na entrada da casa dele. E ele fala dela com uma reverência e um carinho muito grande. Então, e ele é um homem que tem muito bem trabalhada essa energia feminina, né? Ele tem a energia masculina, mas ele tem muito equilíbrio essa energia feminina também. E é muito lindo ouvir ele falando de Maria Madalena. Samboma é a região onde os povos cátaros, né? Os cátaros viviam, né? Não, os cátaros, eles viviam no sul da França, mas mais na região chamada como Languedoc, Languedoc. Occitane, que é É. quase na divisa com os Pirineus, né, fazendo divisa com a Espanha. Uhum. Saint-Baume está bem na região da Provence, está perto de Aix-en-Provence, e a cidade mais próxima é Saint-Maximin-de-la-Baume. Então, é uma floresta que sempre foi sagrada, desde o tempo em que os egípcios estavam ali nas Galhas. Era uma floresta onde se fazia culto para a deusa Ísis. Depois, quando vieram os celtas, era uma floresta onde os druidas também faziam seus rituais. As rainhas da França, quando queriam engravidar, elas faziam a caminhada por essa floresta, até chegar nessa gruta que tem no fundo da floresta, e é ali que Maria Madalena teria ido viver. Então, ela já foi viver num lugar que já era considerado muito especial, muito antes da chegada dela lá. Fica a aproximadamente 25 quilômetros de Saint-Maximin-la-Baume, que é a cidade mais próxima. Duas questões, mas a Maria Madalena era cátara, então tinha essa história. Estava conversando um pouco antes eu moro aqui no centro da cidade, no lado do mercado, estava conversando com a Michele, que é uma das integrantes do grupo que estudam junto comigo, As Mulheres Correm com os Lobos e tal. Tem diversas histórias diferentes sobre Maria Madalena, né? Né, na realidade, parece que não houve só uma Maria Madalena, né? Mas uma dessas histórias é que ela seria uma cátedra, que ela teria voltado depois de navio para a região e tal. Nos conte o que é de verdade isso, o que a gente tem de pesquisa. Eu vi postagens de que houveram 3 Marias Madalenas diferentes e tal. O que você me diz? Eu não penso assim. O que eu penso, que eu venho estudando, e é lógico, ninguém precisa de pensar igual a mim, mas eu penso o seguinte: o que se conta em toda a Provence é que após a crucificação de Jesus, aquele núcleo que era mais ligado a ele, eles começaram a ser perseguidos pelos próprios judeus, nem era pelos soldados romanos, pelos próprios judeus. Então, isso assim, todas as igrejas que você entra no sul da França, você vai encontrar essa referência. Eles foram colocados no navio não, num barco, num pequeno barco, sem alimentos, sem água, sem os remos, e foram colocados no Mediterrâneo. Nesse barco estaria Maria Madalena, Marta, Lázaro, Maximino, José de Arimateia, Maria de Cleófas, Maria Salomé, todos os mais ligados a Jesus. E, segundo essas lendas, Sara seria uma serva das duas Marias, de Cleófas e Salomé, e quando viu o barco se afastando, ela teria jogado o manto se transformou no pequeno barco e ela alcançou a turma. Essas pessoas chegando na Provence, chegam numa cidade que hoje é conhecida como Saint-Marie-de-la-Mer, Santas Marias do Mar, onde acontece a festa cigana, que eu comentei, dia 24 de maio, onde estaria, né, as relíquias de Santa Sara. Essa cidade, na época, tinha o nome de Ratis, porque era um lugar em que se venerava o deus Sol, Ra, e aí elas desembarcam ali, e aí cada um toma o seu rumo. Marta vai para Tarascon,
Lázaro vai com Maria Madalena para Marseille, tanto é que Lázaro vira o primeiro bispo de Marseille, e Maria Madalena, descontente com os rumos que os ensinamentos de Jesus estavam tomando, porque eles estavam, né, a igreja que Pedro vinha construir era uma igreja com muitas regras. Pedro, ele é um arquétipo daquele homem muito na energia do masculino, muito racional, então ele não conseguia entender a mensagem de Jesus de uma maneira mais fluida. Então, Maria Madalena, desgostosa com isso, ela vai para essa cidadezinha, que hoje se chama São Maximin-la-Beaume, fica um tempo lá com São Máximo, São Maximino, que é outro seguidor de Jesus, e aí então ela teria subido para essa floresta de Saint-Baume, onde tem um maciço, com essa gruta, onde ela teria vivido. Então, essa é a história que se conta na Provence. Os cátaros, isso foi nos primeiros séculos, né, após a morte de Jesus. Os cátaros já vão surgir na Idade Média, tá? E é um movimento que começa na França, no sul da França, e que vai envolver também Itália, Espanha. Então, eram aquelas pessoas, não só pessoas da classe popular, mas nobres também, que acreditavam nos ensinamentos mais puros sobre o cristianismo. A gente fala que Maria Madalena teria edificado uma igreja do amor, mas não estou falando de igreja enquanto instituição, né, com espaço físico, regras, não. Mas, enquanto portadora da Boa Nova de Jesus, ela teria, né, passado os ensinamentos de uma maneira mais pura, você não precisaria de ter ali um padre para te intermediar junto a Deus, você não tem essa coisa de pecado, de penitência. Então, os cátaros, né, cátaro significa puro. Então, eles seguiam esses ensinamentos de Maria Madalena, e eles iam contra o que a igreja, fundada por Pedro, estava levando adiante. Por quê? O que a igreja queria? Aí, nos primeiros séculos do cristianismo, os padres podiam casar. Por que depois veio o impedimento de casar? Para que o patrimônio não saísse da igreja, né? A gente sabe disso, eu não estou contando nenhuma novidade. Então, o catarismo, ele se opõe totalmente à igreja tradicional, porque, olha, eu não preciso de um padre, eu posso casar, eu posso viver a minha fé, eu sou capaz de me abençoar, eu posso acessar Deus, Jesus, sem precisar de um interlocutor e tal. Então, eles passam a ser muito perseguidos pelo rei da França e também pelo clero. E aí entra uma coisa interessante, porque nessa época do catarismo, a França não estava ainda constituída como Estado, feito ela é hoje, né? Eram pequenos ducados, e essa região onde os cátaros viviam, hoje nós temos a linda cidade de Toulouse, onde tem a fábrica do Airbus, é lá em Toulouse. Mas, na época, toda aquela região era o Ducado de Toulouse, que era muito próspero. Os nobres do norte da França estavam invejosos com os nobres do sul da França, que tinham muita fortuna. Então, há um movimento entre o rei, os nobres do norte da França e o clero, a igreja, para poder dizimar os cátaros, para que aquela fortuna passasse às mãos dos nobres do norte e para a igreja. Então, a heresia cátara não era nada mais, nada menos do que viver esse cristianismo de uma maneira mais pura, e inclusive acreditando que Jesus, como um judeu, né, um homem de 30 e tantos anos, um judeu da época dele, que era um rabino, ele teria se casado e construído família. Então, quer dizer, aquilo era uma heresia, né, porque Jesus tinha que ser aquele homem apaixonado pela mãe, de uma mãe virgem e que não tem uma esposa. Né? Então, tudo isso vai contra. Então, assim, quando você começa a ler sobre os cátaros, assim, eles foram dizimados, e a história é contada pelos vencedores, né? Então, é muita pesquisa que você tem que fazer para a gente chegar às verdades mesmo. Então, o catarismo, a região dos cátaros, ela, na França, é principalmente essa região do Languedoc, que é já na divisa com a Espanha,
e a gente vai encontrar, então, na cidade de Carcassonne, Monseguir, que é o lugar onde foi a última resistência cátara, e todos esse grupo, eles eram seguidores de Maria Madalena. Por quê? Porque eles acreditavam naquela mensagem original do Evangelho, e não na maneira como foi deturpada. Meu nome é Antônio Luna. Estou falando muito. Não, tá ótimo. Estou aprendendo bastante. Sou Antônio Luna, psicoterapeuta, estou conversando com a Heloísa Monteiro, em especial sobre a história do sagrado feminino em Curitiba. A Heloísa está lá em Belo Horizonte. No livro O Segredo do Anel, fala um pouco dessa ofensiva que os cátaros tiveram da igreja e tal, né? Ele é ficcional, mas tem um pouco de verdade. Agora, as histórias são várias, é interessante a gente poder aprender outro viés de quem estudou bastante esse fato aí, né? Então, você, Luiz, é isso. Então, agora eu vou lhe fazer uma pergunta muito difícil. O que é ser uma mulher? Pois é difícil, né? É difícil. É um desafio, né? É um desafio constante, um aprender constante. Primeiro, porque eu tenho a sua idade também, 64 anos. E eu tive uma criação para entrar no mercado de trabalho competindo com os homens, assim. A minha mãe não, ela foi estudar depois que eu já estava na adolescência, mas ela foi estudar, ela fez o curso de normalista, casou e parou de trabalhar e de estudar. E quando eu estava na adolescência, ela entrou para a faculdade de Direito, mas formou e nunca trabalhou. Meu pai é advogado, professor da UFMG, e eu sou filha mais velha. Então, eu fui criada, eu recebi uma educação que se daria para um homem, assim. Como é que eu vou te explicar? Você tem que estudar, você tem que pagar suas próprias contas, você tem que se virar, né? Você não precisa aprender a costurar, você não precisa aprender a bordar, você não precisa aprender a cozinhar. Então, assim, aquelas coisas mais convencionais, né, que eu gostaria também de ter experimentado, porque quando você está bordando, você está contemplando, você está olhando para dentro, né? Então você está trazendo equilíbrio para a sua energia. Você pode ir lá trabalhar, né, no meio masculino, mas tem momentos que você precisa de voltar para dentro para equilibrar a sua energia feminina. E nada disso me foi permitido durante muito tempo. Né? Então, eu sentia que eu tinha que produzir, eu tinha que ser a primeira aluna da sala, aí ganhei um tanto de medalha quando eu formei, aí fui fazer um concurso para o Tribunal de Justiça dificílimo, passei de cara com 24 anos. Então, assim, para mim foi difícil, né? Abrir espaço para a maternidade. Eu queria ser mãe, mas eu não tinha paciência de ficar ali amamentando, sabe? De ficar ali. Quase que eu falava assim, não, não, assim, né? Por quê? Porque é a energia feminina que teve que ser toda guardada, né? Para dar vazão a esse masculino da fazeção, né? Que eu falo que o masculino é fazeção, está sempre fazendo, preocupado com metas, né? Então eu vejo assim que na maturidade, né, tem um tanto de coisa ruim, né, que acontece a gente ficar velho. Mas tem uma coisa boa, é aquilo que eu ouvi as pessoas falando, né? Por que eu não tenho o corpo de quando eu tinha 40 com a cabeça agora de 64, né? É uma verdade, porque aí você começa a ter outro olhar, né? A se permitir mais. Eu acho que é difícil ser mulher nessa fase, como também eu acho que é difícil ser homem, mas nessa fase, assim, dessa adaptação, sabe? Qual é o meu papel, né? O que me convém? Eu acho que é um desafio, né? Por isso que eu gosto, sabe, Tony, de trabalhar com o ciclo de mulheres, porque no ciclo de mulheres não tem hierarquia, né? Eu brinco que eu chamo as meninas, as mulheres, para poder brincar no play. Que bom que elas disseram sim, mas não tem uma hierarquia, tem a maneira a gente se sente em ciclos. E uma aprende com a outra, porque eu noto assim que esse tem sido um desafio, principalmente a partir da nossa geração, porque com a pílula anticoncepcional vindo na década de 60, que começou esse movimento das mulheres serem mais independentes, e etc, né?
mas acho que ainda é difícil, é um grande desafio, né? E tem essa coisa da mulher estar mais exposta, a gente vê aí os feminicídios, aqui em Minas é um horror, né? Uhum, uhum. Machismo terrível, a tradicional família mineira, toda hora uma mulher sendo morta, entra com medida preventiva e não adianta. Então, assim, sempre assim, é como se a mulher tivesse que ter um cuidado a mais, né? Quando a gente, depois que a gente fica velha, a gente fica invisível, ninguém repara a gente, né? As mulheres no Brasil, elas têm prazo Uhum. de validade. A gente vai para a Sim. Europa, a gente é vista, a gente, né? Uhum. A gente está na roda, mas aqui não. Aqui as mulheres têm prazo de validade, são objeto. O Brasil é um país preso no corpo, né, no novo, as novinhas. Eu percebo assim, né? Então, quando a gente é jovem, né, até essa coisa da mulher. Eu lembro das minhas amigas, a gente se arrumando feia, não podendo pôr roupa mais marcante e tal, para não chamar atenção na rua, para não ouvir gracinha. Então, isso são desafios que as mulheres ainda enfrentam, né? Eu acho que não é fácil, não, né? Aquela coisa Uhum. da Simone de Beauvoir, falar que não Mas, nasce mulher, se aprende a ser mulher, eu acho que não é só para a mulher, é para o homem também, também. sabe? Porque o homem da nossa geração, né? Se você fosse muito sensível, se você começasse a chorar, é gay, é bicha, não, né? Se você não Uhum. gosta de futebol, né? O tempo todo você tem que provar a sua virilidade. E acho que nós precisamos de evoluir muito ainda, né? Essa que é a grande Sim, questão. sim, sim. É, agora, interessante que as mulheres falam mais sobre esse difícil lugar de ser mulher, e os homens falam um pouco, né? Tem alguns grupos de homens, eu já Você conduzi conhece os também. guerreiros do coração? Conheço bem, Ah, conheço bem. Aqui em Curitiba eles são fortes. Tem um grande amigo, o Volney Pinheiro, que é um dos conheço, coordenadores. Você conhece o Volney? Ah, conheço. Ele teve aqui em Belo Horizonte, ele fez uma palestra no meu espaço para trazer os homens para a roda. Isso foi muitos anos antes da pandemia. Não conseguiam montar o grupo. Aí, há cerca de uns 3 anos atrás, conseguiram montar o grupo. Quem que vinha chamava Jaque, que vinha. Você não, conhece? não, não. E aí, era lá na Casa das Matrioscas. Eu achava legal, porque é um espaço que entra muita mulher, e aí estava sentindo a presença da energia masculina ali, que eles se reuniam ali mensalmente. Mas depois o grupo acabou e não voltou. Eu acho que os mineiros eles são extremamente obtusos para isso, e é uma pena, porque é tanta coisa que se aprende, né? Mas falando em mineiro, eu tive uma conversa uma vez por telefone, já há alguns anos, esse cara até já faleceu. Como é que era o nome dele? Era um mineiro, era um cantor mineiro, bastante famoso, Hum, e eu estava fazendo um trabalho lá em Santos, em Cubatão, uma empresa onde teve num grupo de mulheres, teve um assassinato interno, hum, né? Uma estagiária mandou matar colegas de trabalho para conseguir vaga na empresa, né? E eu conversei com ele, como é que, não consigo lembrar o nome dele agora, né? Se ele viria fazer um show lá em Santos, em Cubatão e tal. Ele falou: eu vou conversar com minha mulher e depois te dou esse retorno. Eu acho que não. Mas a mulher dele convenceu que sim, ó, né? A mulher dele conversou que sim. Eu esqueci o nome dele, um cantor que tinha um feminino muito forte. Hoje em dia é a filha dele que... Vanderly. Vanderlei. Eu conversei... Morreu há pouco tempo. Isso, eu conversei com ele por telefone. Foi uma conversa bem emocionante, bem interessante, porque eu liguei para a produtora dele, aí ele me ligou de volta, dizendo: esse é um assunto que não dá para deixar a produtora no meio, eu tenho que conversar com você. Aí nós conversamos um pouco, alguns minutos por telefone e tal, né? O show acabou não acontecendo. Que pena. Mas pena, foi uma pena mesmo. Eu usei muitas músicas dele no trabalho que fiz lá com as mulheres e tal, foi 1 ano e pouco de trabalho. E o retorno, Luísa, foi muito interessante. Porque essas mulheres, enfim, foi alvejada no ombro e tal, não faleceu, e a outra que tinha acabado de parir, ela foi assassinada. Infelizmente, ela foi assassinada. E o trabalho das mulheres desse grupo de administração foi trabalhar nas creches aonde os assassinos vinham.
das favelas, nas creches das favelas, ajudando aqueles meninos e aquelas meninas a não se tornarem esse lugar, né? Ou seja, um resgate muito interessante, uma atitude bem interessante, de fazer uma coisa mais agressiva, não, vamos fazer um trabalho, e fazer um trabalho voluntário aos sábados nessas creches, decisão delas mesmo, né? Foi bem emocionante. Luísa, 48 minutos nós estamos falando, você veja só que assunto não falaria, como a gente está chegando mais ou menos ao final, porque tem mais várias perguntas importantes para a gente falar, e eu gosto de encerrar sempre com uma pergunta, parafraseando aquele programa do Antônio Abujanra, que também já faleceu, que era Provocações. Ele perguntava assim, afinal, o que é a vida? Luísa, o que é a vida? Acho que a vida é um desafio, é um grande desafio, né? Porque a gente tem um olhar míope, que a gente enxerga a vida só como isso que a gente está vivendo agora, né? Mas o contrário da vida não é a morte, né? O contrário da morte que é nascer. O contrário de morrer é nascer. A vida, isso que a gente está vivendo aqui é uma parte, né? Quando a gente sai dessa dimensão, nós vamos continuar na vida, né? Entende o paradoxo, né? Sim. Esse é o grande desafio, é porque a gente se esquece disso e a gente se fixa nessa vida, nesse pedaço da vida, que é algo muito pequeno diante da grandeza do que é a vida. Luísa, grato pela sua entrevista, aprendi bastante, tirei um décimo das minhas dúvidas aqui com você, espero poder me encontrar pessoalmente algum dia, né? Fiquei curioso, você vai conduzir um grupo o ano que vem lá para a França? Vou, de 1º a 14 de outubro. Vou fazer exatamente esse caminho do sul da França e do Languedoc, né? Maravilha. É uma outra caminhada espiritual bem profunda, né? Sim, com certeza. Tá bem. Foi um imenso prazer. Eu vou encerrar a gravação e peço que você aguarde um pouquinho depois que a gente encerra.